Bom dia a todos, bom dia a todas, bom dia para você também que está assistindo a gente pela TV UFMA no Maranhão. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas aqui ao nosso programa. Hoje, sexta-feira, dia de uma agenda mais esvaziada, mas mesmo assim a gente tem dados importantes aí para conversar com vocês, porque saiu a PNAD contínua trimestral, aquela que traz um recorte melhor do mercado de trabalho brasileiro. Então a gente vai trazer essas desigualdades do mercado. Vamos falar do boletim macrofiscal que saiu ontem à tarde, então a gente vai mostrar aí qual foi a mudança na projeção da inflação e do crescimento aqui no Brasil. E vamos passar pelos principais dados que saíram ontem e na madrugada aí de inflação e dados chineses. Mas antes de tudo isso, André, bom dia, como você está? Bom dia, Débora. Bom dia a todos os nossos telespectadores. Um bom dia especial ao pessoal de São Luís, do Maranhão e região, que está vendo a gente pela TV UFMA. Hoje vamos falar então aí da PNAD trimestral, bastante coisa para a gente ficar atento aí, mostrando que as desigualdades aumentaram, inclusive aí entre pessoas brancas e pretas e pardas, entre homens e mulheres. Vamos falar também do boletim macrofiscal, que reajustou aí as perspectivas do governo federal, do Ministério da Fazenda, na verdade, em relação ao cenário econômico desse ano, mas tem bastante dado internacional também. Então já vamos para a agenda, né, Débora, para não perder tempo. A agenda hoje, como eu falei, ela está um pouco mais enxuta. Tem alguns dados aí importantes que saíram, principalmente durante a madrugada, porque a gente está falando de dados chineses, então eles estavam na agenda de ontem, lá no finzinho do dia, perto das 11 horas da noite. Então a gente hoje tem uma agenda aí mais voltada para dirigentes do Banco Central dos Estados Unidos e seus discursos. Temos aí outros dirigentes de Banco Central, como no caso do Reino Unido e da zona do euro, né? Se a gente for pensar Banco Central Europeu ali também, tem os seus dirigentes participando de eventos. Aqui no Brasil saiu o IPC de maio da segunda quadricemana, IPCS de capitais também de maio da segunda quadricemana. Na zona do euro, esse dado a gente vai trazer com um pouquinho mais de detalhe. Saíram aí os núcleos e os dados de inflação do mês de abril, já dado final aqui. E depois, à tarde, a gente tem aí os poços de petróleo em operação nos Estados Unidos. Então, hoje uma agenda mais enxuta. Além disso, a gente vai trazer aí os dados da PNAD trimestral, que não estão na agenda, mas a gente vai aí trazer para vocês, porque é uma ótica bem interessante aqui do nosso mercado. Mas uma agenda hoje mais tranquilinha na sexta-feira. Hoje o giro pelo mundo vai ser bem completo, né? Porque tem dados da zona do euro, tem dados da China que você acabou de falar agora. Então já vamos colocar aqui aquela notícia que a gente sugere todo santo dia para vocês aí, para vocês saberem o que já aconteceu, o que está acontecendo, o que pode acontecer nos mercados mundiais, aqui também no Brasil. Mas tema a Débora aqui justamente para deixar aí tudo detalhado. Então vamos falar então primeiro da zona do euro, né, Débora? Então vamos falar aí do que aconteceu aí na zona do euro agora. Vamos começar por ela, porque a gente tem aí a divulgação dos dados de inflação e a gente não teve muita novidade aí na variação dos preços na zona do euro. A variação ficou muito dentro do esperado, porque a gente tem lá a leitura preliminar, né, que é como se fosse uma projeção, e depois a leitura final, que é a que saiu hoje. E a leitura final, ela veio aí muito dentro do esperado, não teve nenhuma mudança em relação à leitura preliminar, que seria a prévia desse dado. E aí a gente tem o que a gente tem de interessante para olhar, né? A gente vê um decaimento aí, né? Uma redução, uma retração da inflação na zona do euro, uma desaceleração, era essa a palavra que eu estava tentando lembrar, da inflação da zona do euro de uma forma geral, tanto no índice cheio como no núcleo, né? O núcleo é aquela medida de inflação que exclui os preços mais voláteis, então tira ali da medição de inflação a energia e os alimentos, por exemplo, para ver como é que está o comportamento da inflação sem esses itens que acabam sofrendo, inclusive, mais volatilidade e mais influência de cenário externo. E aí a gente vê que a inflação cheia da zona do euro, então o índice de preços ao consumidor, que aqui está como CPI, porque é o nome em inglês aí, o apelido em inglês, né, do índice, ele sai ali de 6,10 em maio de 2023, cai bastante no segundo semestre do ano passado, fica praticamente estável aí nesse começo do ano, com um pequeno pico ali no fim do ano, em dezembro, mas fica em trajetória de queda com um pouco mais de suavidade na trajetória, chegando a 2,40 agora. O núcleo sai de 5,30, tem a mesma trajetória, tem uma pequena diferença ali entre outubro e novembro, que ele cai com um pouco menos de velocidade,
mas chega agora a 2,70. Esses dados eles acabaram confirmando ali alguma expectativa que se tem, que a zona do euro vai começar a cortar os juros em junho, tá? Então vamos colocar aí na tela só para ver como é que ficou essa inflação aí em relação à projeção e ao mês anterior, e vocês vão ver que a gente teve bastante estabilidade nos principais pontos aí da inflação, começando pela variação anual, que é a que a gente estava vendo aí no gráfico de linhas, que teve aquele decaimento, a gente vê que ela ficou bem estável, né? Ela estava em 2,40 no mês passado, a projeção era que continuasse em 2,40, e a inflação, de fato, ficou aí em 2,40 em comparação ao ano passado. Se a gente olhar no núcleo da inflação, ela não só ficou dentro da projeção, que era de 2,70, como teve uma desaceleração em relação ao mês anterior, que sai de 2,90 para 2,70. E aí, quando a gente olha o comportamento mensal, né, que é esse que vocês estão vendo do outro lado da tela, a gente tem um núcleo de inflação com bastante desaceleração em relação ao mês passado, e aqui é variação mensal, então a gente está falando de abril contra março, e no outro caso de março contra fevereiro. Então, em março contra fevereiro, a gente estava com 1,10 ali de núcleo da inflação, a expectativa era que ficasse em 0,70 nesse mês, e isso se confirmou. A gente teve aí uma inflação de 0,70 no núcleo da zona do euro ali, e quando a gente olha para o CPI cheio, a gente vê o mesmo comportamento, só com um decaimento um pouco mais suave. Então, estava em 0,80, a expectativa era de 0,60 e, de fato, ficou aí em 0,60 a inflação cheia. O que mostra mesmo essa desaceleração que a gente vem acompanhando já há alguns meses, tanto do núcleo como da inflação aí de uma forma geral. E, como falei, confirma e dá força para que esse corte de juros comece agora em junho na zona do euro. O empecilho lá está sendo ali o que mesmo que outros países estão olhando como empecilho, que é a taxa de juros dos Estados Unidos com muita incerteza de início de corte. Então pode ser ali que isso influencie alguma postergação do corte de juros da zona do euro, mas a expectativa majoritária é que comece em junho, e aí também indo na esteira de outros países europeus que já começaram a cortar juros nesse ano. Vamos então agora para a Ásia, né? Porque a gente também tem dados da China bem relevantes aí que foram divulgados, aí, principalmente sobre investimento, desemprego, e como que ficou, como o mercado reagiu e como ficou esses dados aí, Débora? Olha, o mercado reagiu bem, tá? Especialmente na produção industrial chinesa, que superou e muito as expectativas e as projeções que se tinha ali de uma forma geral, porque era esperado uma alta de 5,5% nessa variação anual da produção industrial, e a gente teve uma alta de 6,70%, muito maior também do que a do mês passado, que ficou em 4,5%. Então, a gente vê a produção industrial acelerando num ritmo forte, até confirmando alguns dados que aparecem no PMI, no Índice de Gerente de Compras, que é um termômetro aí da produção industrial, que agora de fato foi divulgada, mas aqui até num ritmo mais acelerado do que se esperava. Então, a produção industrial chinesa ela continua se expandindo e num ritmo aí bastante acelerado, algo que não foi mostrado tão ali de perto, né, tão fortemente no PMI, porque a gente teve uma aceleração, mostrava a expansão sim da indústria, mas uma expansão talvez num ritmo um pouquinho menor. Mas, de fato, a produção industrial acabou surpreendendo a todos e ficou bem acima da projeção e do mês passado. As vendas no varejo, por outro lado, não impactaram, não surpreenderam e não ficaram acima do mês passado. No mês passado, a gente teve uma alta de 3,10% nas vendas do varejo chinês e a gente tinha uma expectativa que ficasse aí em 3,70% nesse mês de abril. As expectativas foram frustradas, a gente tem aí um dado de vendas no varejo em 2,30%. Um aumento, sim, mas um aumento menor do que o esperado. Os ativos fixos, né, também ficaram ali abaixo da expectativa. A expectativa era de 4,60% de alta nos investimentos em ativos fixos, saindo de um mês passado de 4,5%. Ficou em 4,20%, também não superou as expectativas, mas o mercado olhou muito para a produção industrial, porque ela veio muito acima do esperado, e isso já deu um fôlego inicial para as commodities, e eu vou explicar daqui a pouquinho, né, o segundo fôlego que veio quando a gente for falar do fechamento asiático, mas aqui a gente já vê um primeiro fôlego nas bolsas asiáticas de uma forma geral e no preço das commodities, porque hoje o minério de ferro lá em Dalian subiu mais de 2%, então a gente tem esse fôlego principalmente vindo da produção industrial.
Eu separei um outro gráfico que eu vou passar aqui rapidinho, que mostra que o desemprego na China também caiu nesse mês. Então, eles soltam todos esses dados juntos, né? Um pacotão ali de dados da China que saem normalmente nesse período do mês. Então, o desemprego ficou em 5, a expectativa era de 5,20, então um desemprego ali menor do que o esperado na China e também menor do que no mês passado. A expectativa era que o desemprego se mantivesse ali em 5,20, mas ele caiu para 5%, mostrando essa estabilidade. O desemprego da China está sempre rondando aí esses 5%. Então, a gente tem aí esse dado também mostrando algum aquecimento e com um desemprego um pouco menor. E aqui a gente tem a produção e vendas acumuladas no ano, né, da vendas no varejo e produção industrial. E a gente vê que a produção industrial também está aí ficou acima da projeção e as vendas no varejo não, refletindo ali o gráfico anterior. Então, a gente tem esses dados sendo divulgados hoje na China, na verdade ontem, né, ontem à noite, 11 horas da noite aqui do Brasil, na China, mas hoje já de manhã na China, e esse foi o primeiro fator que eu falei que deu um fôlego ali para as bolsas. O segundo foram os novos estímulos, né, então não é dia da marmota, eles voltaram a rondar novos estímulos para o setor imobiliário chinês, que está bem fragilizado, não é de hoje ali que o mercado imobiliário chinês está mostrando dificuldade, enfraquecimento, e aí o governo decidiu aí por novos estímulos, e foram estímulos até considerados bem ousados ali para o mercado chinês, né, para o setor imobiliário, mas foram recebidos muito bem pelo mercado. Então, o primeiro estímulo seria ali, né, a flexibilização das regras das hipotecas. Então, esse seria um primeiro ponto. E o segundo ponto, essa sim uma medida considerada mais ousada, seria a compra de moradias não vendidas pelo governo chinês. E aí a gente vê o Hang Seng reagindo muito bem. E eu coloquei aqui o Hang Seng de propósito, ele não foi a segunda bolsa que mais subiu, mas não foi quem liderou a alta no mercado asiático hoje. Ele subiu 0,91%, mas eu coloquei ele aqui como exemplo porque o Xangai Composto vocês vão ver na abertura, porque ele está lá junto ao Nikkei. Subiu mais o Xangai Composto do que o Hang Seng, mas eu coloquei o Hang Seng aqui porque o Hang Seng ele tem um peso grande de incorporadoras e setor imobiliário chinês na composição, e ele reagiu muito bem nessa manhã, subiu 0,91%, dando sequência ali ao movimento que já tinha sido observado ontem, que foi de alta também no índice de Hong Kong. Vamos agora para o Brasilzão, Débora, que saíram os dados da PNAD trimestral, e a vantagem da PNAD trimestral é justamente que ela tem diversos recortes por sexo, por cor, por nível de instrução, por idade, então dá para fazer um recorte bem amplo aí quando a gente faz uma análise aí. E se a gente for pegar os principais recortes, a gente vê que a disparidade aumentou bastante, né? Então, o desemprego aumentou, né? Mas o desemprego foi mais cruel tanto para pessoas pretas e pardas em relação às brancas, quanto para as mulheres em relação aos homens. Até por causa do tipo de desemprego que ocorreu, né? Porque esse desemprego é sazonal, esse do primeiro trimestre, então todo ano você vai ver o desemprego aumentando entre o final do ano e o começo do próximo ano, então esse daí foi um reflexo, né? Saiu de 7,4 para 7,9, mas o tipo de emprego que ocorre, que acaba sendo eliminado nesse começo é justamente aquelas vagas temporárias que exigem menor nível de instrução, que pagam piores salários, geralmente são empregos informais, e a gente sabe que as pessoas pretas e pardas são a grande maioria aí, que acaba pegando essas vagas justamente pelos problemas estruturais que a gente tem na economia brasileira. E também tem a questão das mulheres também, que entram também nessa questão estrutural. E você teve um aumento de renda, inclusive, né? Um aumento de renda, mas a renda aumentou bem mais para pessoas brancas em relação a pretas e pardas e também para os homens em relação às mulheres. A Débora montou, inclusive, aqui um infográfico aqui para a gente ver aí, né, de uma forma melhor, inclusive, para todo mundo olhar aqui. E a Débora vai falar agora desse infográfico para a gente, né? A gente teve ali uma redução, né, na verdade, um aumento da desigualdade, mas uma redução quando a gente olha, né? Porque aqui a gente está falando de trimestre. E o primeiro trimestre, como o André muito bem explicou, é marcado por esse desemprego aí que acaba acontecendo com o fim das vagas temporárias de fim de ano,
que são aí também, que é um momento também que o emprego aumenta e o desemprego cai. Então, se a gente for comparar, né, o desemprego, né, a taxa de desocupação em relação ao quarto trimestre do mês passado, então, desculpa, o quarto trimestre do ano passado, de 2023, a gente vê que teve um aumento de 0,5 ponto percentual, sai ali de 7,4 para 7,9 o desemprego entre os trimestres. Mas quando a gente olha em relação ao trimestre anterior, que é uma métrica até melhor de olhar, porque isso sempre acontece nessa passagem aí do quarto para o primeiro trimestre, a gente vê que a taxa caiu 0,9 ponto percentual, né? Então, a gente tinha uma taxa ali no período anterior, né? Então, no mesmo período do ano anterior, então a gente está falando do primeiro TRI de 2023, uma taxa em 8,80. Então, teve sim uma queda, uma melhora em relação ao quadro do ano passado, mas esse aumento de 0,5 ponto até bem esperado quando a gente olha para a passagem do trimestre pelo fim das vagas temporárias. Quando a gente olha aí a taxa de desocupação foi, né, por gênero, foi de 6,5, abaixo da média, da média nacional e da média geral, que foi 7,90. Isso olhando só para os homens. E os homens, eles também ficaram com um rendimento médio real de R$ 3.323. Essa mesma taxa de desocupação entre as mulheres foi de 9,80%, então bem acima da média nacional. E entre as mulheres, esse rendimento também foi bem menor, aí, foi 28,58% menor, uma diferença de R$ 684 em R$ 2.639. Quando a gente olha recorte por cor agora, a gente vê que a taxa entre as pessoas brancas também foi menor do que a média nacional, né, em 6,20%, com um rendimento médio real aí, mensal de R$ 3.898. Quando a gente olha essa mesma desocupação para as pessoas pardas e declaradas como pardas aqui no Brasil, essa taxa de desemprego foi de 9,10, então bem acima da média nacional, com um rendimento aí 40,23% menor, aí algo em torno de R$ 1.568 a menos, aí, R$ 2.330. Para as pessoas pretas, a desigualdade ainda foi maior, segundo a pesquisa aí da PNAD. A gente teve 9,70 de desemprego, então também bem acima da média, e um rendimento de R$ 2.380, R$ 2.310. Aqui uma diferença de R$ 1.588, ganhando quase 41% a menos. Então aqui a gente vê esse retrato, né, até um aumento dessa desigualdade, um retrato que a gente vê toda a PNAD trimestral que a gente traz aqui, né, que acaba refletindo, né, as questões estruturais aqui do Brasil, de um Brasil machista, né, de um Brasil que ainda tem um racismo estrutural muito enraizado, e isso, né, obviamente, acaba refletindo no mercado de trabalho também, como nas outras esferas aqui da nossa sociedade. Então, esse aqui é só um recorte de mercado de trabalho que não é muito diferente do restante do recorte do Brasil, se a gente for pensar em quaisquer outras questões sociais aí do nosso país. E aí a gente vê, né, essa desigualdade explícita no mercado de trabalho, e se a gente for pegar até recortes, né, que a gente fala que seriam interseccionais, então gênero e cor junto, né, a gente vê que a mulher preta no Brasil ainda né, a que tem mais taxa de desemprego e a menor renda. E normalmente também são muito presentes na informalidade. Então a gente vê, né, esse retrato sendo repetido mais um trimestre e até agravando um pouco aí as desigualdades, pensando principalmente nesses recortes de gênero, cor, em relação à média nacional. A gente tem muito trabalho ainda para fazer. Muito trabalho pela frente. Vamos falar aí do Boletim Macrofiscal agora, que é um documento que sai a cada 3 meses pelo Ministério da Fazenda, a Secretaria de Políticas de Política Econômica do Ministério da Fazenda soltou ontem à tarde, né, esse boletim, já li o boletim, ele está falando aí sobre mudanças em relação às expectativas, ao cenário econômico previsto pelo Ministério da Fazenda. E melhorou, a expectativa melhorou aí o cenário para esse ano. A gente tem aqui, inclusive, uma arte para mostrar para vocês aí,
como ficaram as novas previsões aí do Ministério da Fazenda. Em março, a gente tinha, né, uma previsão, a gente tinha uma previsão aí de 2,2% aí para o crescimento econômico do Brasil. Agora, esse crescimento econômico esperado é de 2,5% e com uma expectativa, um leve aumento também de expectativa aí para o primeiro trimestre aí desse ano. A gente está vendo aí que a economia está bem aquecida, a gente mostrou aí inclusive aí no monitor do PIB, que você teve crescimento aí considerável aí de 0,7 nesse primeiro trimestre, que inclusive era a expectativa anterior aí do Ministério da Fazenda. A gente mostrou também no IBCBR que a economia, segundo o IBCBR, que é um termômetro, então o número não vale muita coisa, mas foi um crescimento de 1,08. A economia está caminhando bem aí para esse próximo momento aí, para esse ano aí. Então já aumentando, a gente teve um crescimento de 2,9% no último ano, um crescimento de 2,5% é bem maior, é quase 1,1 pontos percentual acima do que estava sendo esperado pelo mercado no começo do ano. Então, e agora cada vez mais o mercado está indo de encontro às previsões do Ministério da Fazenda, porque está vendo realmente que a economia está aquecendo. Então, aí, esse é um bom sinal. Em relação à inflação, você teve um leve aumento aí de expectativa. Até mais, agora, vamos dizer assim, o Ministério da Fazenda foi mais para o lado do mercado, porque o mercado já está prevendo essa inflação de 3,8% e agora o Ministério da Fazenda prevê uma inflação de 3,7%. Normal, porque esse leve crescimento aí da economia deve também aumentar também um pouco o preço, principalmente no setor de lazer, né, porque é os serviços que estão aumentando. Então, você tem também um aumento na inflação, mas se a gente for pegar, se a gente quer uma economia crescendo um pouco mais e o custo disso for uma inflação 0,2 pontos percentuais maior, eu acho que é uma troca bem justa. Então, está aqui as novas perspectivas, bem alinhadas. Então, é bem possível aí que a economia cresça mais do que o esperado no começo desse ano, Débora. Lembrando que lá no começo do ano as projeções do Focus, né, estavam bem pequenininhas e agora elas estão sendo revisadas e chegando aí mais próximas de outras previsões aí de outros órgãos e entidades. Vamos falar agora do nosso giro de mercado, né? Vamos entender o que está acontecendo nas nossas bolsas nessa manhã e nos mercados de uma forma geral. Porque a gente tem nosso Ibovespa em queda e eu vou explicar por quê, mesmo num dia que a gente tem apoio das commodities. O petróleo Brent está subindo, mas está muito perto da estabilidade, até esteve mais alto, né, em alguns momentos da manhã, mas agora está operando bem próximo da estabilidade, até aguardando os dados de poços de petróleo em operação nos Estados Unidos. Mas a gente já teve um apoio aí do preço do minério de ferro, que subiu bastante nessa madrugada e já poderia dar um apoio, diminuir aí essa perda do Ibovespa. E por que ela está acontecendo? Por que nosso Ibovespa está caindo 0,20 nessa manhã? Se a gente for olhar aqui, as Treasuries elas voltaram a subir. Elas estão com uma alta de 0,58% nesse momento, então os títulos de dívida dos Estados Unidos com vencimento para 10 anos são negociados a 4,40% agora. Por que isso está acontecendo? A gente teve uma divulgação tão positiva ali dos dados de inflação dos Estados Unidos, né? Se eles não surpreenderam negativamente, pelo contrário, surpreenderam positivamente com uma composição ali favorável. Por que a gente está tendo esse rendimento das Treasuries voltando a acelerar? Quando a gente teve a divulgação da inflação dos Estados Unidos, os rendimentos caíram bastante. E caíram aí entre quarta e quinta-feira, eles tiveram um arrefecimento bem importante durante o dia, principalmente da quinta. Depois a gente começa a ter uma inversão e as Treasuries vão para o terreno positivo, voltam a subir no finzinho do dia de ontem. E aí é justamente o ponto que eu quero chegar. Por mais que a gente tenha tido uma inflação abaixo do esperado e bem controlada lá nos Estados Unidos, os dirigentes do Fed que falaram essa semana, então os dirigentes do Banco Central, ontem a gente teve a dirigente de Cleveland falando e outros dirigentes que falaram no começo da semana, mostraram bastante cautela em relação à condução da política monetária dos Estados Unidos. Então, mostraram ali que eles estão com incerteza de quando essa taxa de juros começa a cair. Eles não apontaram, não sinalizaram para um momento que a gente deve começar a observar essa queda e, pelo contrário, falaram que tem que olhar muito de perto os dados que ainda estão para sair,
é que não tem nada ali muito concreto em relação a início de cortes, então acabaram ali sabonetando um pouco desse assunto e falaram muito ali da centralidade da inflação, da queda dos preços ainda lenta nos Estados Unidos, e aí isso fez com que as treasuries voltassem a subir, reagindo aos dirigentes do Fed, e não mais à inflação que saiu no começo da semana. Então a gente tem esse movimento puxado justamente por essas falas, e a gente viu que agora 11h15 tem outro pronunciamento acontecendo. Então, isso tem potencial também para elevar o rendimento das treasuries. O nosso DI futuro reage primeiro, né? Então, num primeiro fator aí, a alta das treasuries. Então, se a gente tem alta das treasuries lá fora, a gente já espera que as nossas expectativas para os juros acompanhem. Só que hoje a gente também teve, durante a manhã, falas do Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central, também colocando ali algum entrave em relação aos cortes de juros aqui no Brasil, né? Então ele falou ali durante a manhã toda, e isso era muito aguardado pelo mercado, justamente no mercado de juros. Então isso poderia, né, as falas do Roberto Campos Neto, aliadas aí com as falas dos dirigentes do Fed, tinham bastante potencial para levar nossos juros futuros para o positivo, que é o que está acontecendo. Ao mesmo tempo, a gente tem queda do dólar, mesmo com os juros futuros lá nos Estados Unidos subindo. Por quê? A gente tem apoio das commodities hoje, então a gente deve ver um movimento mais favorável para as ações ligadas à metalurgia siderúrgica e também petróleo de uma forma geral. As ligadas às commodities, elas devem puxar e a nossa bolsa diminuir, na verdade, a queda, não puxar para cima, mas limitar a perda. E aí, esse aumento dos preços das commodities faz com que o real se desvalorize frente ao dólar e o dólar se desvalorize. Movimento que a gente não vê frente aos pares, né? Então, a gente vê que justamente isso está vindo das commodities e não ali das treasuries, porque frente aos pares, frente àquela cesta de moedas fortes, o dólar continua se valorizando hoje, apesar de ser uma alta bem contida. Lá em Nova York, a bolsa está bem perto do 0 a 0, até diante de toda essa incerteza em relação a juros, a gente tem um movimento bem contido, algo que a gente já viu acontecer ontem, porque ontem as bolsas estavam no positivo, o Ibovespa conseguiu acompanhar boa parte do dia ali esse movimento positivo, o Ibovespa termina no terreno positivo, mas as bolsas de Nova York caem bem no finzinho do dia por essa inversão que eu contei aí para vocês das treasuries. Hoje, diante desse movimento, as bolsas estão bem perto aí do 0 a 0. E nossa bolsa caindo aí por todos os motivos já explicados. Então a gente tem aí um dia bem morno e que deve ter muita essa centralidade no mercado de juros mais uma vez. Sextou, Débora, mas antes de sextar, vamos dar um recado aí para a nossa audiência, aí, porque vai ter aí no dia 26/5, um domingo, às 8 horas da noite, a nossa aula aberta em busca do melhor da vida, aí, com o pastor Henrique Vieira e com moderação do nosso querido Eduardo Moreira, né? Então vai ser um encontro transformador com tudo que você precisa saber para enxergar a vida por uma nova perspectiva. Então a gente está convidando aqui no ICL o pastor Henrique Vieira para mostrar, inclusive, aí que dentro da fé cristã a gente não precisa fazer aqueles discursos que a gente está tão acostumado a ver, os grandes pastores aí que a gente tem aí no Brasil. Então o pastor Henrique Vieira mostra aí uma perspectiva bem mais humanista aí da fé cristã aí, pensando realmente no próximo, né? A gente tem um vídeo para mostrar para vocês aí para chamar essa nossa audiência. E aí, como você está se sentindo com relação à sua vida? Eu só estou aqui hoje porque de muitas formas o amor me salvou, de verdade. Em momentos muito delicados da minha trajetória, foi o amor como manifestação concreta que salvou a minha vida. E eu quero contar essa história para você num evento online, gratuito e ao vivo, junto com Eduardo Moreira, meu amigo. O nome do evento é Em Busca do Melhor da Vida. Vai ser domingo, dia 26 de maio, ao vivo, online. Eu vou estar lá no estúdio do ICL, junto com meu amigo Eduardo. E a gente vai poder falar um pouco, trocar uma ideia sobre como o amor pode enxugar lágrimas, renovar esperança, salvar o nosso coração, nos dar sentido e perspectiva de vida. E aí, como você está se sentindo? Vamos falar sobre isso. Pastor Henrique Vieira aí trazendo, né, uma
uma visão bem diferente do que a gente está acostumada, né, quando a gente pensa em pastores, né, mas muito alinhada com a fé cristã, que é realmente aí mais humanista e de amor e não de ódio, como a gente está acostumada a ver em discursos, né, de outros pastores. Aí sempre um oásis de lucidez, o pastor Henrique Vieira. E vamos agora entregar para os nossos amigos, nossos vizinhos, o William Deluca e Guga Noblar aí no nosso rolê ICL que vai começar agora. E a gente volta na segunda-feira, porque sextou, né? Então, segunda-feira às 11h30 da manhã, a gente está de volta aí para falar aí o que o mercado fez no fim de semana, se ele se divertiu, se ele passou perrengue. A gente vai descobrir isso na segunda-feira, né, Débora? Exatamente. Então, vocês fiquem aí com o rolê de sexta-feira, Rolê ICL com o William Deluca e Guga Noblar, e a gente volta na segunda. Um beijão para vocês. Um abraço, gente. Tchau, tchau. Não dá para misturar política e religião. Ou política e religião são duas coisas que não se discute. Isso é uma bobagem, né? A gente vive num país que tem maioria católica e evangélica. Se você somar os dois grupos, você tem aí mais de 80% da população, e sempre essa discussão vai existir. A diferença é a maneira como a gente aborda essa discussão. E é possível abordar essa discussão de uma maneira digna e até amorosa. E quem nos ensina isso é o pastor Henrique Vieira, uma das maiores lideranças que esse país já teve e tem nos dias de hoje. Ele vai ter um encontro histórico com a gente aqui no ICL para nos passar um pouco dessas lições de amor revolucionário e contar um pouco dessa história inspiradora que é a sua trajetória de vida. O encontro vai acontecer dia 26 de maio, domingo às 8 horas da noite. Não perde essa chance não, e chame seus amigos e amigas para participar também. Um abraço e até lá!